nós vamos abordar um tema que eu achei muito interessante. Pode parecer distante, porque é um tema que envolve direito tributário, direito de família, direito de sucessões, direito comercial, mas vocês vão ver que é um tema que vai falar diretamente no interesse de cada um de vocês. Por isso, hoje eu convidei a doutora Ellen Musa Moreira Bonamigo, que eu convido para que venha aqui. Oi, Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, minha querida? Por favor, sente, agradeço a você ter aceitado o meu convite e saiba que para mim é um dos temas mais interessantes que eu já ouvi em direito. Eu, trabalhando 30 anos com direito, nunca ouvi falar nesse sistema, nesse espaço, nesse campo que a doutora Ellen vai trazer hoje aqui para nós. Posso te chamar de Ellen? Claro, com certeza. Então, e eu gostaria de agradecer o convite. É um imenso prazer para mim estar aqui com você hoje. E prestem atenção que é importante o tema. O nome do tema é planejamento familiar. Planejamento familiar para efeito de sucessão hereditária. Nós, quando pensamos em sucessão hereditária, nós pensamos sempre em alguns instrumentos jurídicos, como o inventário, como a doação, como Pacto antinupcial, seguro de vida. Mas ela entrou num campo, né, que está sendo organizado por um mentor aqui no Brasil, e ela é uma das estudiosas e uma das aplicadoras desse sistema aqui em Curitiba, que é o planejamento familiar, utilizando uma nova ferramenta jurídica chamada holding familiar, que é uma pessoa jurídica. Você poderia explicar o que é uma holding familiar? Claro, Cat. Assim, quando nós pensamos em planejamento patrimonial da família, existem várias ferramentas que podem ser utilizadas. Pode ser o testamento, pode ser a doação, pode ser o pacto antinupcial, mas a holding familiar, então o que acontece? Hoje eu gostaria de falar sobre duas ferramentas. Quando nós pensamos em organizar o patrimônio da família, certo? Em vida, primeiro nós pensamos em uma doação. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Vou doar todos os meus bens para os meus filhos e vou ficar com o usufruto daqueles bens. Mas tanto a doação como o testamento, ele não é um instrumento tão vantajoso como esse que eu gostaria de apresentar hoje para vocês, que é a holding familiar. O que seria uma holding familiar? Através desse sistema, nós constituímos uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica. Isso. E nós transferimos os nossos bens pessoais para essa pessoa jurídica. Qualquer tipo de bem. Isso mesmo. Móveis e imóveis. Carro. Tudo. Tá. Isso mesmo. Num segundo momento, nós transferimos as nossas cotas sociais dessa empresa para os nossos filhos, certo? Ficando com o usufruto daqueles bens. Usufruto das cotas sociais, certo? Certo. Então, vou dar um exemplo para você, para ilustrar esse sistema. Então vamos na prática. Eu tenho um patrimônio ficticiamente, tá? Não vamos pensar que eu tenho tudo isso. Mas eu, digamos, tenho uma residência, uma casa na praia, uma fazenda e 2 carros. E eu quero fazer uma holding familiar. Uhum. Como que eu faço? Como é que é na prática esse o gatilho? Eu vou explicar como que vai ser isso para as pessoas conseguirem visualizar. Você vai pegar todo esse patrimônio, nós vamos constituir uma pessoa jurídica. Isso para fazer enquanto a gente está vivo, viu? Isso mesmo, porque depois é um problema que eu quero falar sobre isso também. Tá. Então você vai pegar todos esses bens e vai passar para essa pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vai funcionar como um cofre. É um cofre que vai guardar o seu patrimônio.
A função única, É guardar. mas não, ele não tem atividade econômica Não. nenhuma. Não tem atividade econômica. Ótimo. A função dele é guardar os seus bens. Você vai pegar esse cofre e vai transferir para os seus herdeiros. Mas você vai ficar com as chaves desse cofre. Por quê? Apesar desse cofre já ser dos seus herdeiros, quem vai ter todo o poder sobre esse cofre, quem vai ter a chave dele, quem vai poder organizar tudo, vai ser você. Eu posso vender, posso alugar, Exatamente. posso... Enquanto estiver vivo, Exatamente. eu sou a dona do cofre. Você é a administradora do cofre. Quem serão os donos, formalmente falando, serão os seus filhos. Certo. Mas você está no comando de tudo, como se nada tivesse acontecido. Tá, e na hora de eu criar essa holding, se eu tiver mais de um herdeiro, eu posso destinar esses bens, mas tendo que obedecer a partilha, a quantidade equânime, a quantidade igualitária para cada um deles. Na verdade, o que você tem que respeitar é a legítima. A legítima. Certo? Que Então, são os herdeiros legítimos. Que é assim... Os filhos, os Na pais... verdade, assim, a legítima o que é? Você tem 50% do seu patrimônio que tem que ser destinado para os seus herdeiros legítimos. Mas 50% você tem disponibilidade. Certo. Então, dentro desse sistema de holding, você pode trabalhar com isso. Respeitando o Código Civil. Exatamente. Sempre respeitando as normas, o direito. Então, lógico, esse sistema que você está dizendo, ele é legal. Totalmente. Não é um Não é um esquema. Não. É um novo instrumento sucessório. Exatamente, de planejamento sucessório. Tá. É tudo, na verdade, assim, a Receita Federal, ela fica sabendo de todos os atos. Todos os atos são públicos. Tanto é que se a pessoa vem até mim e fala assim, olha, meu objetivo é esconder, não declarar a origem, não é para você esse sistema, porque é tudo lícito, dentro da legalidade, não é jeitinho, Tá. Qual a diferença da holding familiar com o inventário? Como fugir? É possível evitar o uso do inventário, então? A conclusão que eu estou chegando é essa. Na verdade, esse que é o objetivo, é fugir do inventário. Porque eu gostaria de falar que poucas pessoas sabem que quando elas falecerem, elas não vão deixar os filhos numa situação muito boa. Mas por quê? Justamente por causa desse processo de inventário. Que é caríssimo. Caríssimo. As Caríssimo. Pessoas não... Exatamente. Caríssimo. As pessoas não sabem que um processo de inventário pode dilapidar o patrimônio da família em até 40%, dependendo da situação. Porque ele vai ter que usar parte desse patrimônio para pagar... Tem que pagar cartório, tem que pagar advogado, que normalmente cobra sobre um percentual da herança, tem que pagar registro de imóveis, certidões, isso quando não tiver ainda que vender o próprio bem para poder pagar as despesas do inventário, porque daí o prejuízo vai ser muito maior. E as despesas fiscais. Sim, né? tudo. Os impostos. Tudo. Aqui no Paraná, quanto que se paga por uma transmissão causa mortes? Se eu não me Cada engano, estado tem o seu... Sim, se eu não me engano está em 4%, 4%, aqui né? no Paraná. Isso. Certo. Salvo Então, engano, é 4%. com a holding, eu consigo fugir do inventário, que é um processo que às vezes... E é moroso também, é moroso, né? Pode levar demorado. muitos anos para ser Certo. concluído. Tá. E uma vez feita a holding, sob a vontade do dono da herança, pode haver discussão posterior dos herdeiros quanto Não, é um ato jurídico perfeito e acabado. E acabado. Não tem mais discussão. Que não cabe contestação Não cabe. dos herdeiros. Se você respeitar todas as normas que estão dentro do direito, que é respeitado, a legítima, se você respeitar os direitos de todos os herdeiros, de todas as partes envolvidas, não tem discussão. É um ato jurídico perfeito e acabado. Tá, e com o falecimento do dono do cofre, da holding, automaticamente. A sucessão é automática. Automática. Sem inventário, sem inventário. despesa, sem pagamento de tributos. Isso mesmo. Sem pagamento de...
talvez contratar um advogado para organizar tudo isso. Na verdade, assim, tem pagamento de tributo, só que a questão da holding é a economia. Você paga os tributos no momento que você constitui e faz a transmissão das cotas. Que é bem mais, bem mais em conta. Você falou que em torno de 80% menos. Sim. 80% mais menos, mais econômico do que fazer um processo de inventário. Olha, gente, eu tô vivona, eu vou fazer isso o mais rápido possível. Só que eu vou pedir para que os meus herdeiros paguem a holding. É uma boa saída, boa, né? Eu quero facilitar a vida deles depois que eu for. Ótimo! Mas eu gostei. E então eu vou desejar para você que esse sistema que você está trazendo para Curitiba, que nós, talvez, quem conheça pensa que é um sistema só para milionários, e não é para as pessoas normais, nós, que mesmo que tenha apenas uma casa, né? Apenas um carro, um boi, uma vaca e uma galinha, ela pode usar a holding. Na verdade, se você tem filhos, se você tem patrimônio, a holding é para você. É para você. Exatamente. Isso aí. Muito obrigada. Eu vou, no final do nosso programa, eu vou deixar a indicação dos teus contatos, do Instagram, pode telefone, para que quem tiver interesse, e eu acho que qualquer pessoa com um pouco de juízo vai ter interesse, sim, vai procurar. Eu vou te procurar. Vamos combinar. Eu já estou contratando você. Bacana. Vamos brindar, claro, a tua presença aqui e esse projeto que tenha muito sucesso aqui em Curitiba. Eu quero que você deslanche. Amém, vai ser, porque traz muitas vantagens para as famílias brasileiras e vale a pena. Só um detalhe, ela foi minha colega, sim, de Tribunal de Justiça. Sim. Ela trabalhou 18 anos no Tribunal de Justiça. Isso mesmo. Sentamos até na mesma sala, né? Sim, como os colegas, lado a lado. E cada uma seguiu um caminho. É isso mesmo. E eu tenho o maior prazer de tê-la aqui de novo. Então vamos brindar. Vamos sim. Este momento merece um brinde pela presença da Ellen aqui. Sucesso para tua empreitada. Obrigada. Eu vou ajudar você a divulgar esse projeto e um brinde a holding. Um brinde a vocês. E até o próximo programa.